A primeira coisa que eu diria é que se você está lidando com alguém que está deprimido e realmente precisa de ajuda, considerar a possibilidade de fornecer antidepressivos pode ser importante. Isso ocorre porque, se a pessoa estiver em um estado grave de depressão, é essencial agir para evitar riscos maiores, como o risco de suicídio. Então, se você está enfrentando esse tipo de sofrimento, é importante considerar todas as opções disponíveis para ajudar. Um aspecto que costumo abordar com meus amigos e familiares, especialmente quando estão passando por dificuldades sérias, é incentivá-los a não descartar de forma arbitrária qualquer possibilidade de ajuda. Embora eu possa não ter todas as respostas, é importante explorar todas as opções disponíveis, incluindo o uso de antidepressivos, que têm sido eficazes para muitas pessoas. Há razões técnicas para o seu uso, embora essa seja uma resposta simples que não abrange todas as causas da depressão. Além disso, é importante reconhecer que muitas vezes, quando as pessoas estão enfrentando depressão, pode haver várias razões subjacentes. Uma delas é a falta de estrutura em suas vidas, o que pode levá-las a se sentirem sobrecarregadas. Por exemplo, a falta de um emprego pode desregular os ritmos biológicos de uma pessoa, afetando seus padrões de sono e levando a um estado de desânimo. Além disso, a ausência de um propósito claro também pode contribuir para sentimentos de desesperança e vazio. É importante entender que as emoções positivas não surgem apenas da conquista de metas, mas também da sensação de que as coisas estão progredindo em direção a objetivos valorizados. Muitas vezes, as pessoas ficam desanimadas após alcançarem grandes realizações, como concluir uma tese de doutorado, porque se perguntam qual será o próximo passo em suas vidas. Portanto, é crucial fornecer apoio e orientação para ajudar as pessoas a encontrarem um propósito significativo em suas vidas, bem como considerar todas as opções de tratamento disponíveis, incluindo o uso de antidepressivos, para enfrentar a depressão de forma eficaz. Quando as pessoas encontram algo que as interessa e as mantém envolvidas, é comum sentirem entusiasmo e motivação. Isso acontece porque nosso sistema nervoso é naturalmente orientado para buscar metas, o que gera sentimentos positivos. Por exemplo, ao consumir substâncias como cocaína ou anfetaminas, elas ativam os sistemas que estimulam a busca por objetivos, proporcionando uma sensação de prazer. No entanto, quando alguém está desempregado e não possui uma rotina estruturada, é mais provável que experimente uma falta de motivação e emoções positivas. A ausência de um emprego e de uma estrutura clara pode levar à sensação de sobrecarga e caos na vida. Além disso, a falta de amigos, relacionamentos íntimos e problemas de saúde adicionais, incluindo o abuso de drogas e álcool, pode complicar ainda mais a situação. A experiência mostra que lidar com 3 ou mais desses problemas simultaneamente pode tornar extremamente difícil ajudar alguém, pois eles estão imersos em um ciclo de caos, do qual é difícil escapar. Uma abordagem prática para ajudar pessoas deprimidas é encorajá-las a buscar estabilidade em suas vidas, mesmo que isso signifique aceitar um emprego que talvez não seja o ideal. Também é importante incentivar a busca por amizades, relacionamentos e cuidados com a saúde, pois esses elementos podem servir como pilares fundamentais para a recuperação. No entanto, é fundamental compreender que simplesmente oferecer soluções não é o suficiente. É preciso envolver a pessoa em um processo de negociação e ajudá-la a desenvolver habilidades para tomar decisões e comprometer-se com mudanças positivas em sua vida. Uma técnica eficaz consiste em fazer perguntas reflexivas sobre o que a pessoa está disposta a fazer para melhorar sua situação. Essa abordagem, semelhante à prática meditativa, pode ajudá-la a ponderar sobre suas prioridades e tomar medidas concretas em direção à recuperação e ao bem-estar emocional. Então, por exemplo, quando você se levanta de manhã, pode definir algumas metas simples para o seu dia. Você pode pensar: eu gostaria de ter um bom dia hoje, então quero cumprir minhas responsabilidades e aproveitar o dia sem sentir culpa à noite por não ter feito algumas coisas que disse que faria. A chave aqui é identificar o que precisa ser feito para que essas metas sejam alcançadas.
Ao praticar esse processo por alguns dias, seu cérebro começará a identificar automaticamente as tarefas que o ajudarão a alcançar seus objetivos. Por exemplo, seu cérebro pode lhe lembrar de uma tarefa que você vem evitando, mas que só levaria alguns minutos para ser concluída. Isso pode resultar em uma sensação de realização e até mesmo abrir espaço para atividades mais interessantes ou prazerosas. Quando se trata de ajudar alguém a negociar consigo mesmo, é importante ajudá-lo a estabelecer objetivos, mesmo que inicialmente pareçam simples ou insignificantes. Às vezes, as emoções de uma pessoa são tão sobrecarregantes que ela precisa começar agindo antes de poder acreditar que a mudança é possível. Portanto, ajude a pessoa a identificar até mesmo os objetivos mínimos e incentive-a a agir sobre eles para ver o que acontece. Na terapia, trabalhar com alguém para estabelecer uma estrutura envolve descobrir o que essa pessoa está disposta a fazer para melhorar. Muitas vezes, as pessoas podem resistir à mudança devido a recompensas secundárias associadas ao seu comportamento atual, como a atenção que recebem ao serem vistas como mártires ou ao seguirem as expectativas patológicas de membros da família. No entanto, ao identificar metas concretas e alcançáveis, mesmo que pequenas, é possível iniciar um processo de mudança gradual e acumulativa. Um princípio fundamental que aprendi é que pequenos progressos ao longo do tempo podem ter um impacto poderoso. Essa lição foi destacada nos escritos de Alexander Solzhenitsyn, que enfatizou a importância de identificar e corrigir gradualmente as áreas problemáticas em nossas vidas, em vez de tentar consertar coisas que estão além de nosso controle. Ao ajudar alguém ou a si mesmo a estabelecer uma estrutura para a melhoria, é crucial concentrar-se em pequenos passos realizáveis que possam resultar em mudanças significativas ao longo do tempo. É importante ressaltar que tentar consertar algo que não pode ser consertado só vai piorar as coisas. Por exemplo, muitos estudantes universitários estão dispostos a reestruturar o sistema econômico internacional, mas lutam para manter seus próprios quartos limpos. Isso destaca uma lacuna perceptiva importante. Um experimento clássico demonstra como somos sensíveis às histórias que nosso ambiente nos conta. 2 grupos de estudantes universitários foram submetidos a um teste de múltipla escolha, com palavras associadas à velhice ou juventude. Mais tarde, aqueles expostos às palavras relacionadas à velhice caminharam mais devagar, ilustrando como nosso ambiente influencia nossas percepções e comportamentos. Nosso ambiente não é apenas composto por objetos físicos, mas também por ferramentas e obstáculos que afetam nossas ações. Ao prestar atenção a essas pistas, podemos tomar decisões mais conscientes sobre nosso comportamento e nossa jornada pessoal. Quando se trata de enfrentar o sofrimento na vida, é frequentemente necessário encontrar um sentido que justifique esse sofrimento. Embora isso possa não parecer otimista à primeira vista, é uma realidade que nem sempre podemos ser felizes, especialmente diante de circunstâncias difíceis. No entanto, ao encontrar significado em meio ao sofrimento, podemos descobrir uma maneira de seguir em frente. Entendo que a vida não se resume apenas à busca pela felicidade. Aqueles que experimentam a felicidade são verdadeiramente sortudos e devem aproveitá-la como uma bênção de Deus. Quanto ao significado da vida, muitas vezes as pessoas reconhecem quando estão envolvidas em algo significativo, mas manter esse senso de propósito constantemente pode ser desafiador. Por que então as pessoas não se empenham em fazer coisas significativas o tempo todo, mesmo que saibam que são capazes disso? A resposta é simples. Tudo é uma batalha. É difícil manter-se comprometido com o que é significativo quando há outras pressões e responsabilidades em jogo. Ao longo de aproximadamente 10 anos, cheguei à conclusão de que as pessoas enfrentam 2 escolhas. A primeira é a de que nada que façamos tem significado. Isso pode parecer desanimador, pois gera uma sensação de falta de propósito na vida. No entanto, a vantagem é que, se nada importa, também não temos responsabilidades. Podemos viver sem a pressão de tomar decisões importantes, mas também sem a satisfação que vem com elas. A alternativa é que tudo o que fazemos importa. Cada ação tem consequências significativas, o que acarreta uma grande responsabilidade. Cada erro é verdadeiramente um erro, e cada decisão incorreta tem um impacto real.
No entanto, isso também significa que cada ação correta, cada escolha ética, contribui para um mundo melhor. Portanto, optar por viver em um mundo onde cada ação importa pode trazer uma vida repleta de significado, mas também implica em uma grande responsabilidade. Cada um de nós precisa decidir se está disposto a assumir essa responsabilidade em troca da possibilidade de uma existência cheia de propósito e significado. Entendo que você pode estar pensando que tudo isso parece um grande absurdo e que minhas palavras podem soar como um discurso vazio. No entanto, falo com convicção baseada em experiências pessoais. Minha irmã enfrentou a depressão e, apesar de ser jovem, digo jovem porque ainda não completou 30 anos, ela lutava diariamente, mas hoje está muito bem. Meu pai também luta contra a depressão há muitos anos. Há dias em que está bem e outros em que fica pior. Ao tentar compreender os mistérios dessa doença, busquei a ajuda de psiquiatras, psicólogos e pessoas que compartilhavam essa jornada de sofrimento. A energia envolvida nesse processo foi tão pesada que quase me senti doente também. Portanto, em vez de apenas buscar a cura para aqueles que já estão afetados, estou desenvolvendo técnicas para ajudar outras pessoas a não chegarem a esse ponto. Acredito que compreender e abordar os desafios da saúde mental, desde o início, pode ser fundamental para prevenir o agravamento das condições de saúde mental. É uma jornada desafiadora, mas estou determinado a fazer a diferença onde posso.